presidente Lula segue internado em São Paulo depois de passar por cirurgia de emergência para tratar uma hemorragia intracraniana em decorrência da queda que ele sofreu em outubro. E vai passar por um novo procedimento. A repórter Estela Freitas está no Hospital Sírio-Libanês e traz ao vivo mais informações para a gente. Boa noite para você, Estela. O que diz o boletim médico do presidente? Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Segundo o último boletim médico divulgado às 4h30 da tarde, Lula continua sob cuidados intensivos. Ele passou o dia bem, sem intercorrências, fez fisioterapia, caminhou e recebeu a visita de familiares. Como parte da programação terapêutica, amanhã, por volta das 7 da manhã, ele vai passar por uma complementação de cirurgia com procedimento endovascular, uma embolização de artéria meníngea média. Para explicar melhor, os médicos responsáveis pelo tratamento disseram que esse é um procedimento que já estava previsto, que deve durar aproximadamente 1 hora e é um cateterismo e não uma nova cirurgia. Portanto, um procedimento invasivo de baixo risco com o objetivo de evitar novos sangramentos, como explica o Dr. Roberto Calil. Quando você drena o hematoma, tá, existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Este procedimento, complementar ao procedimento cirúrgico, é para minimizar o risco de, no futuro, isso acontecer. Isso faz parte dos protocolos atuais, é um procedimento de baixo risco que foi muito discutido com a equipe médica no dia de hoje. E amanhã também a equipe médica vai fazer uma nova coletiva de imprensa às 10 da manhã para atualizar o estado de saúde do presidente. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. Pesquisa da Quest divulgada hoje mostra que 52% dos brasileiros aprovam o governo Lula. A aprovação de Lula teve variação de 1 ponto percentual em relação ao último levantamento em outubro. Em contrapartida, 47% dos brasileiros desaprovam o governo. Em outubro, eram 45%. Apenas 1% dos entrevistados não soube ou não respondeu. Em relação à avaliação geral do governo, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Lula positiva, 1 ponto percentual acima da pesquisa anterior, em que 32% aprovavam o governo. Outros 34% avaliaram a gestão como regular, enquanto 31% a consideraram negativa. Na pesquisa anterior, esses números eram, respectivamente, 33% e 31%. Não sabem ou não responderam, 4%. Antes, eram 2%. A pesquisa também perguntou aos entrevistados quais são os maiores problemas enfrentados pelo país. 21% responderam que é a economia. 20% a violência e 18% questões sociais. 15% disseram que o maior problema é a saúde, 9% a corrupção e 8% a educação. A Quest fez entrevistas presenciais com 8.598 brasileiros entre os dias 4 e 9 de dezembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enviou hoje à Casa Civil um decreto para regular o uso da força durante as abordagens policiais. O decreto dá ao Ministério a competência para editar normas complementares sobre o tema, além de financiar, formular, implementar e monitorar ações que envolvem principalmente o uso de algemas, buscas em domicílios, operações e atuação em penitenciárias. A adoção das medidas do documento não serão obrigatórias, mas será condição para o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo analisa a proposta desde setembro, mas o debate ganhou força com as recentes polêmicas envolvendo abordagens policiais pelo país. Em uma delas, um homem foi jogado por um policial militar do alto de uma ponte em São Paulo. Já na Bahia, um adolescente foi morto depois de ser baleado, mesmo rendido, por um policial de folga. Por se tratar de um decreto, o texto deve ser analisado pela Casa Civil e assinado pelo presidente da República, o que ainda não tem previsão para acontecer.
A Polícia Federal indiciou hoje mais 3 pessoas no inquérito que investiga o plano de golpe de Estado que pretendia invalidar os resultados das eleições de 2022. Os novos indiciados, todos militares, são Aparecido Andrade Portela, suplente da senadora Tereza Cristina, ministra da Agricultura durante o governo de Jair Bolsonaro, Reginaldo Vieira de Abreu e Rodrigo Bezerra. Os indiciamentos seguem para análise da Procuradoria-Geral da República. A expectativa é de que as denúncias sejam apresentadas ao Supremo Tribunal Federal em fevereiro do ano que vem. A Justiça Eleitoral de Goiás condenou o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, por abuso de poder político na eleição municipal deste ano. A pena é a inelegibilidade por 8 anos. A decisão também determinou a cassação do registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, do mesmo partido de Caiado. A ação na Justiça Eleitoral foi protocolada por Fred Rodrigues, do PL, o candidato derrotado na eleição pela Prefeitura de Goiânia. A decisão também se estende à vice de Sandro Mabel, Cláudia Lira, do Avante. Caiado, Mabel e Cláudia também foram condenados a pagar multas que variam de R$ 60 mil a R$ 5.300. Segundo a promotoria, o governador usou a sede do governo para promover jantares em apoio ao então candidato Sandro Mabel, que é seu aliado, o que para a juíza da primeira zona eleitoral de Goiânia, Maria Umbelina Zorzetti, configurou abuso de poder político. A decisão não tem efeito imediato, já que cabe recurso ao Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, Sandro Mabel pode assumir o mandato como prefeito de Goiânia no ano que vem. Caiado negou as acusações e diz que se reuniu com vereadores para discutir a crise de saúde. A reunião existiu, não foi uma reunião aqui com o intuito de fazer campanha eleitoral, mas foi uma reunião com o intuito de buscar a preocupação que tem com esta realidade que Goiânia vive hoje e, além do mais, podendo ter a certeza de que aqui foi uma reunião fechada, tá certo? E que o motivo maior era exatamente a preocupação que nós tínhamos com quadros da saúde e que realmente isso aí não tem nenhuma ilegalidade. A defesa do prefeito eleito de Goiânia e da vice disse que recebeu com surpresa a decisão da Justiça Eleitoral e que Sandro Mabel teve uma reunião com o governador no Palácio das Esmeraldas, mas que o encontro não teve repercussão na campanha eleitoral. A gente sabe que o abuso de poder político ele só se dá em questões quando você tem uma repercussão alta no processo eleitoral, o que não é o caso. Então, aqui nós temos que a utilização era permitida, uma reunião fechada, com vereadores eleitos e mais, tal fato não gerou nenhuma gravidade para o processo eleitoral. A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, já foi reaberta para visitação. O caminho elevado passou por inspeção e avaliação técnica que garantiram condições seguras para o público. Atualmente, as cataratas apresentam um volume impressionante de 7.520.000 litros d'água por segundo, 5 vezes acima da média de 1,5 milhão de litros. Bom, vamos falar de previsão do tempo com o nosso Igor Silveira. Boa noite, Igor. Tudo bem? Não me diga, quinta-feira, chega perto do fim de semana, tem mudança de tempo. É para melhor ou para pior? Nos conte. Vamos lá. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Oi, olha, algumas regiões é para melhor, viu? Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã o sol ele continua no sul do país. Então ele está garantido no Paraná e Santa Catarina, principalmente no Rio Grande do Sul, onde esquenta bastante. As máximas por lá passam dos 30 graus amanhã. Só que mesmo assim tem previsão de chuva no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Aqui na capital paulista, o sol aparece entre as nuvens. Os termômetros registram 26 de máxima amanhã. Só que no início da noite pode ter aquela garoa fina. Na sexta-feira, os termômetros sobem para 28 graus. Agora no sábado cai para 25 por causa da passagem de uma frente fria. Mas no domingo volta para casa dos 28 graus, mas tem previsão de chuva em pontos isolados. No Rio de Janeiro, o sol aparece entre as nuvens, as máximas registram 30 graus amanhã.
Em Belo Horizonte, 26 graus de máxima e com previsão de chuva também, viu? Em Vitória, no Espírito Santo, 28 graus e a chuva por lá pode ser mais volumosa. Agora, no Nordeste, o sol ele só aparece no interior, como a gente acompanha aqui do mapa, e tem previsão de chuva no litoral e principalmente no sul da Bahia, onde a chuva é mais carregada. Na região norte e no centro-oeste, a chuva é mais forte em toda essa área mais escura aqui do mapa. Só que as temperaturas elas continuam ainda acima dos 30 graus, máxima chegando na casa dos 32 graus amanhã em Manaus, e em Cuiabá os termômetros ainda registram 36 graus de máxima, mas tem previsão de chuva volumosa por lá. Boa noite para todo mundo, viu? Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. Uma simulação de ocorrência de deslizamento de terra e soterramento numa área de alto risco movimentou um bairro de Barueri, na Grande São Paulo. O local escolhido para a simulação do desastre natural foi um morro, onde a chuva já causou estragos de verdade. Como sofremos? O que aconteceu? Era cheia, era tudo a casa cheia d'água, todo invadindo de água, e aqueles barros, tudo, enchendo Já perdeu alguma coisa na chuva? Perdi, na geladeira, uma mesa. A simulação com pessoas feridas contou com atores maquiados e treinados para expressar dor e sofrimento, como se tudo fosse real. Teve até soterramento com vítimas e paramédicos realizando os primeiros atendimentos. Nós tentamos desenvolver o mais próximo possível da realidade, para a gente desenvolver um treinamento de todas a equipe, os setores da prefeitura, para se caso ocorrer um sinistro parecido, a gente já saber como é a melhor maneira de atuar. As vítimas estão sendo trazidas para este local. Elas estão sendo retiradas mais ou menos daquele ponto ali, de vários lugares ali para cima. E aqui o pessoal do planejamento colocou tudo o que as equipes precisam para prestar o socorro. A situação inicial, os objetivos, as estratégias e também os recursos. Aqui o tempo conta muito, né? Na hora da triagem das vítimas, num desastre real, assim, a triagem, o tempo de atendimento, ele é importante, né? Então essas simulações, ela ajuda a gente a controlar até mesmo esse tempo, tá renovando o conhecimento também, ajuda nesse sentido. A Defesa Civil também entrou em ação. Moradores dessas áreas de risco foram retirados às pressas do local da tragédia e aprenderam como agir num momento de perigo. Simulado de abandono de área de risco. Dirigem-se ao ponto de encontro na Escola Amadora Aguiar, seguindo as setas indicativas nas rotas de fuga. Levem apenas seus documentos pessoais. Num primeiro momento, é acolhê-los na emergência, né? Fazer a escuta deles, de quem são a família, do que eles precisam de imediato, de questão de alimentação, de água, conhecer essa família e buscar um apoio, primeiramente da família. Como a maioria já viveu situações reais, o simulado resgatou uma preocupação comum por aqui, mas também trouxe conforto. E quando chove eu fico muito preocupada, porque além de mim, eu tenho meus filhos também que moram no mesmo quintal. É uma preocupação a mais. E a senhora, como é que se sente com tudo isso? Olha, eu me sinto agora mais confortável, porque se de repente acontecer algo, já sei que tem alguém que possa solucionar. O número de cidades da Amazônia Legal, com a presença de facções criminosas, cresceu 46% em um ano. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Vizinho dos 3 maiores produtores de cocaína do mundo, o Brasil é rota do transporte da droga, especialmente para a Europa. Não é à toa que a região que faz divisa com Colômbia, Bolívia e Peru passou a ser de interesse das organizações criminosas. Das 772 cidades que compõem a região, 260 têm registros da atuação de facções criminosas. Essa nova distribuição geográfica acontece especialmente em regiões de fronteira, com pistas de pouso em meio à floresta e rotas de fuga por meios de rios e rodovias. A bacia amazônica acaba facilitando, a partir da capilarização da rede hidroviária e a conexão dessas regiões produtoras de cocaína
com as regiões de escoamento da droga que se localizam principalmente na foz dessa bacia hidrográfica. A busca por território fez com que a rotina de cidades menores mudasse. Antes tranquilas, as regiões passaram a conviver com o crime organizado. Uma das provas desta interiorização da violência é que nenhuma capital está entre os 10 municípios com maiores índices de crimes da área. Quando se tem a presença de 2 ou mais facções, há uma tendência do aumento da letalidade da violência nesses municípios. A presença histórica dos conflitos fundiários, o garimpo ilegal e também as intervenções policiais tem revelando que são ingredientes dessa dinâmica da violência na região. O levantamento também mostrou que o número de mortes violentas intencionais na região caiu 6,2%. Apesar da redução, o índice é de 41,5%, maior do que a média nacional. Ultimamente a criminalidade vem subindo muito, né? E a gente que trabalha dia a dia aí no trânsito aí é bem complicado. Não tem mais sossego, as mães ficam preocupadas com os filhos na escola, nas igrejas, todo lugar, a gente não tem mais sossego, não pode ficar em casa, tem que ficar preso dentro de casa, porque os bandidos ficam todos soltos, essas facções. A Polícia Federal do Pará prendeu 9 suspeitos de pertencer a uma quadrilha especializada no transporte ilegal de ouro extraído de terras indígenas. Os agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão em endereços dos criminosos em Santarém, no oeste do estado, Roraima, Paraná, Goiás e São Paulo. De acordo com as investigações, o grupo tirava o ouro de terras demarcadas pela FUNAI e levava para outras cidades do país e também ao exterior. Segundo a polícia, a organização criminosa transportou mais de 1 tonelada de ouro de maneira ilegal, no valor de 4 bilhões de reais, movimentados por meio de empresas fantasmas. Eles também contratavam pessoas para despachar bagagens carregadas com ouro em voos comerciais, as chamadas mulas. Eles recrutavam, em grande maioria, estrangeiros venezuelanos que haviam acabado de atravessar a fronteira de uma maneira ilegal para o estado deles, para o nosso, para o país deles, para o nosso. Foram apreendidas diversas armas, joias e carros de luxo, comprados com dinheiro do crime. A justiça determinou o sequestro de 615 milhões de reais em bens e valores da quadrilha. Os bens apreendidos, na sua grande maioria, os carros de luxo, serão leiloados. Outros bens de uso comum, como carros mais simples, podem ser dados uso para a Polícia Federal. A Polícia do Rio de Janeiro investiga a morte da médica baleada dentro do Hospital da Marinha. Ela foi atingida na cabeça por uma bala perdida na zona norte da cidade. Muito abalados, familiares da médica estiveram no IML hoje de manhã para a liberação do corpo. A capitão de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza e Melo, de 55 anos, participava de uma cerimônia na Escola de Saúde da Marinha, que fica no Hospital Naval Marcílio Dias, zona norte do Rio, quando foi baleada na cabeça. Foram os próprios colegas que socorreram Gisele. A médica foi levada às pressas para o centro cirúrgico, mas não resistiu e morreu horas depois. O entorno do hospital conta com 16 favelas que formam o Complexo do Lins. No local acontecia uma operação da Polícia Militar no momento em que Gisele foi atingida. Segundo a PM, os agentes foram atacados por criminosos. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro que atingiu a vítima. A região do Lins, controlada pelo Comando Vermelho, é alvo de frequentes tiroteios que aterrorizam cerca de 85 mil moradores. Outras 2 pessoas já foram baleadas dentro da unidade. Em 1991, uma funcionária foi atingida por um tiro que invadiu o berçário. No ano 2000, uma paciente foi baleada. A operação de ontem era para combater o roubo de veículos. O confronto aconteceu na comunidade do Gambá. A investigação do caso, que estava a cargo da Marinha, passou para a Delegacia de Homicídios, que já realizou uma perícia no local. Gisele era geriatra e estava há 29 anos no serviço militar. Ela era superintendente de saúde do hospital onde foi baleada e já foi diretora do Hospital Naval de Brasília. A militar aguardava ser promovida a almirante em 2025. Ela morreu no dia do aniversário de 22 anos do filho caçula, que fez uma homenagem à mãe nas redes sociais. De coração partido, mas com fé que Deus sabe de tudo. Vá em paz, mãe, que seus guias estejam contigo. Em Belo Horizonte, continuou hoje pelo segundo dia o julgamento do assassinato do menino Ian, de apenas 2 anos.
O pai da criança e a madrasta foram ouvidos no tribunal e negaram o crime. Ainda não há previsão para o fim do julgamento. A primeira a ser ouvida no júri foi a madrasta de Ian, Bruna Cristine dos Santos, que, pela denúncia do Ministério Público, foi a responsável pelo golpe na cabeça que provocou a morte da criança de 2 anos. Ela negou a culpa e afirmou que o menino era agredido com frequência pelo pai e que no dia da morte foi espancado porque teria feito xixi na cama. O pai do menino, Márcio da Rocha de Souza, chorou durante o depoimento. Ele alegou que não estava em casa no momento do crime e não sabia que a atual mulher agredia o filho. Ian Almeida Rocha tinha 2 anos e passava alguns dias de férias na casa do pai quando deu entrada no hospital com traumatismo craniano grave em janeiro do ano passado. A Polícia Civil de Pernambuco indiciou 4 pessoas pelo desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na capital pernambucana. Foram indiciados por homicídio doloso e lesão corporal o dono da empresa que colocou as placas solares e mais 3 funcionários. De acordo com a polícia, a empresa não elaborou um laudo técnico para identificar os riscos da estrutura. O inquérito segue agora para o Ministério Público. O teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição desabou no final de agosto, deixando 2 mortos e 25 feridos. Uma jogadora amadora de beach tênis é investigada por dopar as adversárias durante um torneio em Belém. A polícia científica apura que tipo de substância foi usada. Foram as próprias atletas que gravaram o momento em que a jogadora colocou uma substância não identificada dentro da garrafa de outra competidora. De acordo com as denúncias, 6 mulheres passaram mal e ficaram com as vistas embaçadas em diferentes momentos da competição. A polícia apreendeu o conteúdo da garrafa e o encaminhou para o centro de perícias na capital paraense. O resultado deve sair em até 10 dias. A partir da conclusão, a suspeita pode ser chamada a depor. O Ministério Público do Rio Grande do Sul prendeu 5 pessoas acusadas de utilizar produtos químicos para adulterar leite. Eles misturavam soda cáustica e água oxigenada. A 13ª etapa da Operação Leite Compensado foi realizada nesta manhã. Mais de 11 anos após a primeira ação, as equipes voltaram a descobrir mais fraudes. Um dos presos foi o diretor da fábrica, que fica no Vale do Paranhana. Uma funcionária que avisava os empregados sobre possíveis vistorias também foi alvo da operação. A operação ocorreu por volta das 6h30 da manhã, no horário da troca de turno dos funcionários. De acordo com a equipe, era neste momento em que ocorria a adulteração. No local, foi identificada a produção de diversos produtos com adição de soda cáustica e outros itens nocivos à saúde. Eles recuperavam leite ácido com a adição de soda cáustica, leite em deterioração com a adição de peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, e também industrializavam compostos lácteos com produtos vencidos. A ação realizada hoje na cidade de Taquara tem relação com uma outra etapa do ano de 2014. O mesmo empresário preso na época voltou a efetuar a fraude após ser absolvido de uma condenação por um crime semelhante ao de adulteração de leite. A investigação descobriu que ele é engenheiro químico e orientava os funcionários de como fazer a mistura. Além do diretor e do engenheiro, também foram presos nesta quarta-feira um sócio proprietário e um supervisor. Agora são aguardados exames para determinar quais são os lotes contaminados. A divulgação do nome das marcas não foi autorizada pela Justiça. Vamos agora nos debruçar na análise, na apuração desse material físico e eletrônico encontrado, para até o início do recesso oferecermos a denúncia por organização criminosa para o cometimento dos crimes de fraude em produtos alimentícios. O Ministério da Saúde confirmou que a morte de uma criança de 1 ano e 3 meses no Ceará foi mesmo causada por uma ameba super rara, conhecida como comedora de cérebros. Segundo a pasta, a menina foi infectada através da água de uma cisterna que vinha de um açude e desenvolveu uma meningoencefalite. No Brasil, o único relato na literatura científica desse tipo de ameba ocorreu em 1975, no estado de São Paulo. Um levantamento do Instituto Todos pela Saúde apontou um crescimento no número de testes confirmados para a Covid-19. É o terceiro aumento registrado neste ano.
A Susan teve Covid-19 2 vezes. O último exame positivo foi em outubro e os sintomas foram mais graves. Eu fiquei 6 dias prostrada na cama, assim, eu fiquei realmente dor de cabeça, dor no corpo, não tinha força para nada. O diagnóstico de Susan ocorreu entre novembro e dezembro, período em que um levantamento do Instituto Todos pela Saúde revelou um aumento de casos da doença. O terceiro, registrado em 2024, saindo de quase 9% para cerca de 23% de casos registrados. No momento que chega uma nova variante com características genéticas diferentes, aí é comum a gente ver a positividade subindo novamente. Muito provavelmente as variantes que são denominadas no momento de KP, elas estão começando a, digamos, não já conseguir se disseminar com tanta facilidade, e agora no momento a gente tem visto cada vez mais registros da variante XEC. O maior percentual do ano foi atingido na segunda metade de fevereiro, quando chegou a 34%. Neste ano foram registrados até o dia 5 de dezembro 820 mil casos de Covid e 5.600 mortes causadas pela doença, que já matou 714 mil pessoas desde o início da pandemia em 2020. Diante da preocupação com o aumento de testes positivos, é importante que a população esteja com a vacinação em dia. O Ministério da Saúde distribuiu 1,5 milhão de imunização contra a Covid-19. As doses fazem parte de uma remessa de 5 milhões que devem chegar aos estados ainda este mês. E manter a vacinação em dia, exato, porque ela não protege contra infecção, mas ela protege contra a hospitalização, né, os casos graves e também a óbito. A pessoa, quando sentir, né, qualquer sinal de gripe, resfriado, o ideal é que ela se isole, né, que ela não fique, né, em locais com muita aglomeração de pessoas, para evitar, né, diminuir as chances de transmissão desse vírus para outras pessoas. Mas se não for possível fazer esse isolamento, a gente recomenda que a pessoa, né, saia de casa, vá às festas de final de ano usando uma boa máscara. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários. O ministro Luiz Fux, durante o voto, disse que é inconstitucional o artigo do Marco Civil da Internet que isenta as redes sociais dessa responsabilidade. O voto seguiu o relator, ministro Dias Toffoli. A plataforma chega e diz assim, não tem condições, não tem como tirar. Não tem como tirar, deixa isso aí. Isso é para garantir a liberdade dos negócios. E como é que garante a liberdade do negócio? Degrada a pessoa. Mas por que isso garante o aumento dos negócios? Porque isso circula, isso viraliza. E quanto mais clique na viralização da degradação, aparecem mais anúncios, rende mais dinheiro. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a lei que limita o uso de aparelhos eletrônicos portáteis, em especial celulares, nas escolas públicas e privadas do Brasil. A proposta prevê a utilização apenas em casos excepcionais, como situações de perigo, necessidade ou força maior. Também fica liberado o uso dentro da sala de aula para fins pedagógicos, para garantir acessibilidade e inclusão. O projeto segue agora para o plenário da Casa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que estabelece penas mais severas para quem violar bagagens com o objetivo de traficar drogas. A proposta prevê a mesma pena que é aplicada ao tráfico de entorpecentes. Além disso, quem for detido transportando materiais ou produtos químicos usados para fabricar drogas também poderá ser responsabilizado criminalmente. A nova regra vale para os transportes aéreo e rodoviário. Agora o projeto segue para análise do Senado Federal. O Ministério da Defesa anunciou a abertura de vagas para o alistamento militar voluntário feminino. Mulheres que completarem 18 anos em 2025
poderão se inscrever a partir de 1º de janeiro. São 1.500 vagas abertas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal, distribuídas entre Marinha, Exército e Aeronáutica. Essa é a primeira vez no Brasil que mulheres podem se alistar nas Forças Armadas de forma voluntária. Até agora, o alistamento aos 18 anos era obrigatório e restrito aos homens. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que isenta veículos movidos exclusivamente a hidrogênio ou híbridos de pagarem IPVA. A aprovação contou com o apoio de 53 deputados. 10 votaram contra. A norma vale apenas para carros com motor elétrico e a combustão que usem etanol de forma alternativa ou exclusiva e é limitada a modelos de até R$ 250 mil. Segundo a Alesp, a medida tem como objetivo acelerar a transição energética e reduzir a emissão de poluentes no estado. A proposta segue agora para a sanção do governador Tarcísio de Freitas. A isenção do imposto é válida por 2 anos. E o Senado deve votar hoje o primeiro projeto de regulamentação da reforma tributária. O repórter Marcos Amoroso está no Congresso e traz ao vivo todas as informações para a gente. Boa noite para você, Amoroso. Nos conte tudo, por favor. Olá, Augusto. Boa noite a você, a Amanda e a todos que nos assistem. Olha só, o projeto que trata da regulamentação da reforma tributária ainda está sendo discutido ali do lado, na Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado. E isso começou por volta das 3 horas da tarde, ainda deve se arrastar por mais um tempo, porque nem começaram ainda a parte prática da votação, estão ali na discussão. A previsão inicial era que o texto já pudesse ir a plenário, com a aprovação de todos os senadores ainda hoje, o que não vai acontecer. Essa votação ficou para amanhã de manhã, por volta das 10, horário que está marcada a sessão. E existe essa pressa toda dos parlamentares, por quê? Porque eles querem aprovar logo essa parte da regulamentação da reforma tributária ainda neste ano. E como o texto passou por alterações aqui no Senado, vai passar mais ainda no plenário, ele precisa ser aprovado novamente pela Câmara, que foi de onde o projeto saiu originalmente. Na versão mais recente, apresentada pelo relator, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ele deixou que a definição dos medicamentos com isenção de tributos seja feita numa outra lei complementar mais para frente, ou seja, garante que medicamentos terão taxas diferenciadas, algumas isenções, mas não diz quais estarão nessa lista. Na segunda, o relator já havia incluído as armas de fogo e munições na lista de produtos que pagarão um imposto maior, o chamado imposto seletivo, que também ficou conhecido aí como imposto do pecado. O senador manteve a isenção para as carnes que constam na lista da cesta básica. Também foi mantido o cashback, que é a devolução de parte do tributo pago pelas famílias de baixa renda para a luz e também para a conta de gás, que já estava previsto antes, e ele acabou adicionando a telefonia e também a internet. Amanda, Augusto. Amoroso, é uma corrida contra o tempo, né? Pelo que eu estava falando com gente próxima ao Lira, a ideia é votar essas mudanças que serão feitas agora no Senado, na semana que vem na Câmara da Reforma Tributária e ainda correr com o ajuste fiscal e depois passar para o Senado. Lira e Pacheco têm um combinado ali de correr para votar esse pacotão até o final da semana que vem. Agora, outra notícia importante também, Amoroso, é a elevação da Selic, junto com um comunicado muito duro do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, feito hoje. Conte para a gente como é que ficou essa decisão, por favor. Exato, a Amanda, está tudo amarrado aí justamente com essa lista de projetos que não avançam aqui. Eu já vou explicar por quê. Vamos voltar ao Copom. O Comitê de Política Monetária decidiu então elevar a Selic, que é a taxa básica de juros, em 1 ponto percentual. E aí com isso o índice chegou a 12,5% ao ano. Essa decisão de hoje acaba acelerando a trajetória de subida da Selic, que já tinha sido aumentada em 0,5 ponto percentual na última reunião em novembro. A decisão unânime foi anunciada agora há pouco pelo Banco Central e marca a última reunião do Copom sob o comando de Roberto Campos Neto, que foi muito criticado pelo presidente Lula justamente pela subida na taxa de juros. O Banco Central levou em conta o cenário internacional, principalmente a economia americana, mas também a situação da inflação aqui no Brasil e os riscos fiscais com o aumento das despesas do governo. E é aí que eu digo, por isso que está tudo atrelado aqui com o que está sendo votado no Congresso. A previsão
previsão de inflação no Brasil ela pode ficar acima do limite projetado, que é de 4,5% ao ano. Pelo comunicado lançado hoje, o Copom avalia que, se nada mudar, as duas próximas reuniões, essas já sob a presidência do Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, pode ser que nessas duas próximas reuniões a trajetória de subida continue em 1 ponto percentual, ou seja, podemos chegar a 14,5%, isso, segundo o Copom, se nada for alterado nem no cenário nacional, com a inflação e a aprovação desse pacote aqui de ajuste fiscal, e no cenário internacional, principalmente diante da vitória e do novo governo do presidente americano Donald Trump. Amanda, Augusto, volto com vocês. É isso, Amoroso. Veja a dureza do comunicado do Copom de hoje. É como se a gestão do Gabriel Galípolo tivesse sido antecipada e começasse hoje. Porque não só o Copom elevou em 1 ponto percentual a Selic, como já contratou 2 altas para o começo do ano que vem, as duas próximas reuniões. Então vai de 11,25, pula para 14,25. É um recado para a política também, que o pacote fiscal não foi bem aceito e a política precisa fazer a parte dele para reequilibrar as contas públicas e aí sim a inflação poder cair. Perfeito. Obrigado, Amoroso, por sua participação. E olha, depois de alcançar o maior valor nominal da história, o dólar registrou queda e fechou o dia cotado a R$ 5,96. É a primeira vez em 2 semanas que a moeda norte-americana fecha abaixo dos R$ 6. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, finalizou a sessão desta quarta-feira em alta de 1,06%, acima dos 129 mil pontos. Um homem morreu e uma criança de 6 anos foi baleada em um ataque de criminosos no Rio de Janeiro. Pedro Paulo Monteiro de Oliveira era dono desta choperia. Testemunhas contaram que ele estava no local quando 2 homens numa moto fizeram diversos disparos. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O caso aconteceu no final da manhã de hoje, em Vicente de Carvalho, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Um menino de 6 anos que seguia para a escola com o pai também foi atingido no peito. Ele foi levado para um hospital da região e o estado da criança é grave. A polícia tenta identificar os autores dos disparos. O empresário morto tinha passagens por furto e violência psicológica contra a mulher. A época natalina transforma ruas e casas com luzes e decorações, marcando uma das temporadas mais especiais do ano. Mas olha, é importante ficar atento porque o uso da rede elétrica requer cuidados importantes para evitar acidentes. O brilho e o colorido dos tradicionais pisca-pisca ganham cada vez mais espaço nas decorações de fim de ano, principalmente nas árvores de Natal. Mas nem sempre os enfeites são instalados de forma correta e segura. Faço extensão para a casa inteira, coloco terra. A ligação elétrica de diversos equipamentos em uma única tomada com o uso de adaptadores é muito arriscada. Este engenheiro eletricista explica que o ideal é utilizar dispositivos de proteção. O mais indicado é o filtro de linha com disjuntor. Os T's, eles acabam provocando, por exemplo, mau contato, porque todo mundo liga tudo neles ali. Isso pode provocar um curto-circuito, pode provocar choque elétrico na hora do manuseio da árvore, pode provocar incêndio. O uso de enfeites luminosos muito antigos também deve ser evitado. Quando eles ficam guardados por muito tempo, o cabeamento pode apresentar problemas de desgaste no isolamento e provocar curto-circuito. A recomendação é descartar o pisca-pisca após o uso e comprar um novo no ano seguinte. Os mais vendidos são os importados. Eles são mais baratos, mas não têm o selo do Inmetro. Por isso, segundo os especialistas, esse tipo de pisca-pisca oferece mais risco de incêndio e choque elétrico. Um choque desse da tomada, ou no caso do enfeite com defeituoso ou a árvore energizada, eu vou tomar um choque de 127 volts, suficiente para causar pequenas queimaduras ou mesmo levar a óbito. Nas instalações de iluminação natalina em fachadas de prédios e residências, é importante observar uma distância mínima de 1,5 metro da rede elétrica. Uma outra medida de segurança nas áreas externas é não instalar o mesmo tipo de enfeite usado dentro de casa. Eles não são resistentes à umidade ou encharcamento, então eles não podem ficar na chuva. Se eles se molharem,
você vai ter risco de choque elétrico, porque a água conduz a eletricidade, curto-circuito e eles vão apresentar um mau funcionamento. De acordo com a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, o uso de extensões, benjamins e tomadas provocaram 16 mortes em todo o país no ano passado. No total, 210 pessoas perderam a vida no mesmo período por causa de choques elétricos. Hoje está mais moderno, é tudo com pilha, né? Tem muita coisa que é com pilha, então a gente não corre esse risco. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Até lá.